Olá, muito bom dia. Está entrando no ar mais uma edição do Virou Notícia dessa quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020. Estamos aí com mais uma edição, as notícias que foram destaques ontem, no finalzinho do dia, em Poços de Caldas, na região, e também você confere o que está acontecendo hoje aqui na cidade. A gente vai falar aí sobre deslizamento de terra por conta da chuva também que atingiu cidades da região como Muzambinho, o pessoal de Muzambinho apreensivo também por conta de chuva. Teve aí mais reclamação de água com tonalidade escura. Agora na Zona Sul a gente vai falar sobre isso também, o DEMAI já emitiu aí um comunicado. E a gente vai falar também a respeito da volta às aulas na rede municipal de ensino que começa hoje, mais de 21 mil alunos retornando aí às atividades hoje em Poços de Caldas na rede municipal de ensino. Olha, a gente começa aí com uma notícia da região, um acidente gravíssimo que aconteceu em Divisa Nova ontem à tarde na BR-491, próximo ao trevo de Divisa Nova, entre dois carros. A gente vai soltar as imagens aí, você não acredita a gravidade que foi esse acidente e, felizmente, graças a Deus, os 5 ocupantes dos dois veículos aí, sendo que havia 2 passageiros e outro 3, tiveram apenas ferimentos leves, né, algumas escoriações, alguns traumas, mas por conta da gravidade, vejam bem, onde foram parar os 2 carros no meio do mato, e aí na sequência eu acho que vai ter uma imagem aí de parte de um dos carros, de uma Paraty, que se partiu ao meio, ficando uma parte dela, a parte da frente, no meio da pista. Olha aí a imagem, por conta da gravidade de como que foi esse acidente. Isso aconteceu na tarde de ontem, 2 carros seguiam de Alfenas, sentido Divisa Nova, quando um deles bateu na lateral do outro, os dois no mesmo sentido bateram na lateral. Um dos carros então se partiu ao meio e eles foram parar aí nesse matagal aí, né, nesse matagal, e um dos carros pegou fogo. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Alfenas e levados conscientes e orientados para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas. Um grande susto aí para o pessoal. Felizmente, pela gravidade, todo mundo aí acabou sobrevivendo, tendo apenas ferimentos leves e alguns traumas também. Susto, né, gente? E olha, agora a gente volta aqui para Poços de Caldas com uma informação a respeito de um furto realizado no dia 29 de janeiro em um restaurante aqui na área central, na rua Espírito Santo. A Polícia Civil divulgou essas imagens aí na tentativa de identificar e localizar este homem ou este rapaz. Não dá para saber realmente se é um rapaz ou um homem já, né? Que furtou aí esse restaurante. Ele forçou a porta frontal, né, de blindex, arrombou a porta para ter acesso aí ao restaurante e fez a limpa aí no caixa, levando uma pequena quantia de dinheiro, uma garrafa de cachaça e ainda 2 cartões de banco. A polícia tenta identificar aí quem é esse rapaz aí que invadiu esse restaurante no último dia 29 de janeiro aqui em Poços de Caldas, na área central, na rua Espírito Santo, um restaurante Nossa Cozinha. Pessoal tentando então, Polícia Civil divulgando as imagens para tentar identificar este rapaz. Agora a gente vai falar do tempo, mas vamos aí dar notícias da região. Ontem uma forte chuva, que durou aí cerca de 2 horas, acabou atingindo Muzambinho, causando aí alagamentos em alguns bairros, como a Barra Funda e o Brejo Alegre. Pessoal lá em Muzambinho aí apreensivo com a chuva, veja bem aí, alagou aí algumas ruas, entrou nesta casa aí a enxurrada. Olha a força da água entrando, passando por dentro da cozinha, da área de serviço dessa casa e atingindo também o trevo lá da cidade, na BR-491 também, onde dá acesso a várias cidades. O pessoal passa por ali também, acabando tendo dificuldade para poder transitar, circular. Olha aí como que a água atingiu aí alguns bairros, né, principalmente os mais baixos aí, o Brejo Alegre e também Barra Funda. Infelizmente aí causando um pouco de prejuízo, mas felizmente ninguém ficou ferido, não há informações segundo a Defesa Civil da cidade, não há pessoas desabrigadas
ou desalojadas em Muzambinho. Agora a gente vem para Poços, que aqui também houve estragos aí por conta da chuva. Ontem à noite houve um deslizamento aqui na rua Argentina, no Quisizana com o Cascatinha, bem perto ali do SEI Cascatinha. Vejam aí as imagens que o pessoal divulgou aí nas redes sociais. A terra deslizou, né, por conta da quantidade de chuva ontem à noite, acabou arrastando aí pedras e também essa árvore aí, que caiu sobre a calçada. Felizmente não passava ninguém na hora que isso ocorreu, e aí, portanto, ninguém ficou ferido com esse deslizamento. Mas a Defesa Civil, ela continua em alerta, já esteve lá pela manhã, olhando a situação, o pessoal fez a remoção, limpou a área, porque também houve aí a queda de uma árvore na João Pinheiro esta madrugada, uma árvore ali próxima, em frente à garagem da Circular. Olha aí essa foto também circulando pelas redes sociais. É um jacarandá mimoso que estava aí em plenas condições aí fitossanitárias, de acordo com o pessoal do Parques e Jardins. Um abraço para o Marcos Salles, que passou as informações para a gente também. Não havia risco aí dessa árvore cair, mas por conta da chuva ela acabou caindo, e hoje pela manhã o pessoal lá do Parque Jardim já fizeram aí a remoção e a limpeza do local para garantir aí a passagem dos pedestres, o pessoal que faz aí a caminhada logo pela manhã, podendo passar com segurança pelo local. Antes da gente ir para a previsão do tempo, deixa eu dar um alô para o pessoal que já está nos acompanhando aqui, pelas nossas páginas no Facebook, Dirceu da Silva Flauzino, Daniel Souza Luz. Daniel, um abraço aí. A Nair Ribeiro, o Orestes também, obrigado Orestes. A Kelly Regina Ferreira, Marina Rocha, o Cineclei lá de Machado, obrigado, viu, Cineclei. E também aqui a Luciene Rabelo Padovan, lá da Zona Sul, da rede de comerciantes e vizinhos protegidos da Polícia Militar lá da Zona Sul. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí da cor da água, que foi motivo de reclamação dos moradores, principalmente agora da Zona Sul, e o DEMAI lançou um comunicado sobre isso, viu? Vamos para a previsão do tempo então, Tito. Vamos saber aí como que vai ficar o tempo hoje aqui em Poços de Caldas. Tem aí um alerta laranja emitido pelo IMET, com previsão de tempestades, pancadas de chuva hoje para Poços de Caldas e também região aqui em todo o sul de Minas, como o sudoeste e também o leste paulista aí. Portanto, vamos ficar atentos aí com a previsão de tempestades, né, chuvas mais intensas no período da tarde. A temperatura hoje não deve ficar muito elevada em Poços de Caldas, chegando aí até aos 24 graus. Pela manhã, essas imagens foram feitas do alto do Santo Augusta. Era assim que estava Poços de Caldas. Pela manhãzinha, a Serra de São Domingos toda encoberta aí pela chuva e também neblina aí, as nuvens bastante carregadas aí. Teve uma chuvinha fina agora pela manhã e a previsão é de mais chuva para a tarde, com temperatura chegando na casa dos 24 graus em Poços de Caldas. Ok? Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação aí. Hoje é dia da garotada, da meninada voltar às atividades com o retorno das aulas na rede municipal de ensino. A gente vai falar sobre isso também, e reclamações aí dos moradores lá da Zona Sul por conta da tonalidade da água que está chegando nas torneiras lá do bairro, tá ok? Rapidinho a gente está de volta, não saia daí. Venha construir o seu futuro no Colégio CEPOC. Uma escola que valoriza cada momento de interação e aprendizado. Preparação para o Enem e aprovação em universidades. Programa CEPOC Optimus, com aulas extras, interativas e professores altamente capacitados. Matrículas abertas. Colégio CEPOC. 18 anos fazendo história. Agora na Renault é carro 2020 com preço de 2019.
Duster a partir de R$ 69.490 com taxa zero. Kwid completo com multimídia e câmera de ré, entrada mais parcelas de R$ 499. Só R$ 499 por mês para levar o SUV dos compactos. Novo Sandero 2020 completo a partir de R$ 42.990. E mais, toda a linha com taxa zero. Aproveite, passe na Renault. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Virou Notícia. Hoje, quinta-feira, dia 6 de fevereiro, aqui em Poços de Caldas. Notícias da região também para você aí, aqui pela sua Virando TV e também com a parceria poçoscom.com. Você acompanha tudo o que acontece aqui na nossa cidade e também na região. Tem mais gente acompanhando a gente aqui agora. O pessoal lá da Escolinha Curimbaba, o Elias Dias, Reginaldo Alves, a Epifânia Moreira também acompanhando a gente. Muito obrigado aí, pessoal, pela audiência. O Marcão também, Marcos Correia, acompanhando a gente aí ao vivo pelas nossas redes sociais. Olha, ontem aí circulou pelas redes sociais aí uma foto que chama a atenção, né? Chamou a atenção principalmente dos motoristas que circulam pela João Pinheiro, que era aí um erro de grafia. O vídeo aí que o Fábio Terra, obrigado, viu, Fábio, pela sua contribuição conosco aqui, toda semana alguma coisa diferente, e dessa vez foi aí a sinalização horizontal da João Pinheiro, que foi pintada aí com esse erro de grafia, onde estaria escrito atenção, estava atendão, ou atenão, né, que se dá para perceber aí, o pessoal registrando isso pra gente ontem, o Fábio. E aí circulou pelas redes sociais, o pessoal achou engraçado, tal, mas de alguma forma chamou a atenção dos motoristas, porque tem que prestar atenção na sinalização e no radar logo à frente ali no Parque Municipal Antônio Molinari, né, que ali em frente à Cometa, esse alerta aí. Mas aí a gente entrou em contato com o secretário de Defesa Social, que também é responsável pelo Demutran, o Rafael Tadeu, e disse que hoje mesmo o pessoal já estaria no local para poder fazer a correção, e de fato, logo de manhãzinha aí, antes das 6 horas mais ou menos, que a equipe já sai para a rua para poder fazer a revitalização da sinalização, o pessoal já foi lá e corrigiu aí essa grafia que despertou a atenção do pessoal, mas erros acontecem, né? A gente sabe que às vezes é um pouquinho de falta de atenção ali, o pessoal acaba cometendo esse tipo de erro, mas já está reparado, já está escrito novamente ali, atenção corretamente. Portanto, aí, obrigado, Rafael, pela atenção. E é isso aí, o pessoal continua fazendo a revitalização da sinalização ao longo da João Pinheiro, para que o motorista tenha aí mais segurança, aí, saiba diferenciar as pistas e também ficar alerta quanto à velocidade também. Eu falei radar, mas ali sinaliza o semáforo para pedestres, ali o pessoal que vai atravessar no Parque Municipal, ou do Parque Municipal para a ciclovia, da ciclovia para o Parque Municipal. Então, o pessoal ficar atento também, respeitar aí os pedestres que precisam fazer essa travessia ali, e o alerta ali, avisando os motoristas então que tem o semáforo logo adiante para poder parar e deixar o pedestre passar também, tá ok? Bom, a gente está falando de grafia, hoje, 6 de fevereiro, é o dia aí que marca o retorno dos alunos da rede municipal de ensino aqui de Poços de Caldas. Logo pela manhã aí, os alunos já retornaram aí, tanto para as escolas municipais, também para as creches, né, o Centro de Educação Infantil de Poços de Caldas, que atende aí, né, a rede municipal, que atende aí ao todo aproximadamente 21 mil alunos, retornando hoje então às aulas em Poços de Caldas. São 25 escolas municipais, 43 centros de educação infantil e 5 unidades conveniadas com a prefeitura. Portanto, aí acabou a férias, pessoal aí voltando na quinta-feira para as atividades ao longo do ano, início do ano letivo em Poços de Caldas na rede municipal. A rede estadual retorna na semana que vem, a partir do dia 10. Algumas escolas particulares já voltaram aí bem antes, na segunda quinzena de janeiro, tá ok?
E recado para os pais também, né, para tomar cuidado aí com a fila dupla na hora de deixar e pegar o filho na escola. Vamos respeitar aí os outros motoristas que precisam passar pela mesma rua que vocês, na mesma via. Não vamos parar em fila dupla, porque o pessoal também do Demutran está atento, né, por conta dessa irregularidade, e você pode ser multado, penalizado por essa infração. E também vamos deixar o trânsito fluir na nossa cidade. Não custa nada parar um pouquinho mais para frente, ir caminhando, levando o filho aí até a escola. A gente entende que é um período chuvoso também, complica um pouquinho, mas a gente não pode causar transtorno para outras pessoas. É isso aí. Falando em transtorno, os moradores da Zona Sul reclamaram da cor da água que estava chegando nas torneiras ontem, naquela região ali, principalmente no Parque das Nações. Olha aí as imagens que circularam pelas redes sociais. O pessoal reclamando aí da cor, né? Dessa cor meio chocolate, meio marrom aí, que estava chegando. A mesma tonalidade que foi registrada aí no domingo, na Zona Oeste, principalmente no Country Club, onde a água também chegou com essa turbidez. E o DEMAI divulgou um comunicado aí, falando do motivo, né? Foi parecido que aconteceu aí na Zona Oeste. Novamente aí houve uma pane eletrônica, uma pane elétrica no sistema que faz aí o monitoramento do reservatório, e começou a mandar informações de que o reservatório estava tudo ok, mas ele estava esvaziando, e aí novamente a sujeira que estava, né, a decantação que estava na caixa d'água, no reservatório, ela foi se misturando com a água que estava saindo, e foi dessa forma para as casas das pessoas lá na Zona Sul, como aconteceu na Zona Oeste. E novamente o laboratório foi comunicado, o laboratório do DEMAI, que já interrompeu a distribuição da água para que mais contribuintes não fossem afetados, né? E aí iniciou então os trabalhos para poder sanar aí o problema e evitar que a água continuasse chegando nas torneiras das casas na Zona Sul. Portanto, em menos de uma semana, 2 casos parecidíssimos aí, um na Zona Oeste e agora na Zona Sul. O DEMAI novamente fazendo comunicado para a população e avisando aí que, no caso, as pessoas terão que deixar a torneira aberta para que a água toda suja vá embora, saia das caixas d'água, e será aí observado caso a caso para quando for feita aí a emissão, né, a cobrança da tarifa de água junto ao departamento comercial do DEMAI. Tá ok? Bom, a gente está indo para o intervalo, mas antes do terceiro bloco chamar o Ailton Fonseca, a gente pediu para o Tito soltar uma imagem aí que ontem eu mesmo flagrei, passando pela área central ali, na Praça Pedro dos Sanches. Observei aí o seu Messias, nosso famoso pipoqueiro aí, se protegendo da chuva com o carrinho ali no canto ali, e esses pássaros aí se alimentando tranquilamente na mão dele aí, voa na mão do seu Messias, né? Pipoqueiro, um dos mais antigos de Poços de Caldas. O pessoal tem um carinho bacana com ele aí. E aí, ó, se eu não me engano, é uma mamãe passarinho tratando do seu filhote. Ela vai, pega a pipoca na mão do seu Messias e coloca na boca do passarinho. O pombo chegou aí para dar uma bicada também, filar, né? Mas a freguesia do seu Messias é isso aí. São esses 2 pássaros aí que vão se alimentando na mão dele. Achei muito bacana aí. Valeu a pena um registro aí. Um abraço, viu, seu Messias? Uma das pipocas mais deliciosas de Poços de Caldas. Tem também o seu Madruga, como ele é conhecido também ali, que fica próximo ali à travessia, o Traffic Calm, do lado do Palace Hotel, e também ali a estátua do Antônio Carlos, né, que foi que faz a homenagem aí às termas do Antônio Carlos, o governador de Minas, que tem essa travessia. Então tem mais um carrinho de pipoca ali também, sua Madruga, aquela pipoca saborosa também. Um abraço para vocês aí, o pessoal que trabalha no entorno da praça como vendedores, ganhando o seu dia a dia, e a gente registra aí esses momentos fofura do Virou Notícia para vocês, tá ok? Antes do intervalo aqui, mais uma vez, deixa eu ver quem chegou. O Cláudio Costa, Paulo Danilo Vieira, presidente do Conselho Municipal de Idosos aqui de Poços de Caldas, a Elizabeth Reis, Sônia Nunes, lá de Martinho Prado,
distrito de Mogi Guaçu, obrigado pela sua audiência aqui também. A Maria José Matos com a gente, Daniel Souza Luz, já falei também. A Thierry, a Cristiane Silva com a gente, o Jorge Moreira lá de São Carlos, o Marcelo Costa também acompanhando a gente e a Dona Cida Florista lá de Pouso Alegre, mãe da nossa querida Ana. Muito obrigado pela audiência de vocês aí com a gente. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com as informações do futebol, os preparativos da Caldense com Ailton Fonseca, que sabe tudo e um pouco mais da Caldense e do futebol aqui no Brasil, tá ok? Não saia daí, a gente volta rapidinho, até já. A Prevente Serviços, há 16 anos, trazendo confiança e qualidade em mão de obra terceirizada para empresas, condomínios, shoppings e escolas. Seja um ambiente corporativo ou familiar, conte com a Prevente Serviços. Nós cuidamos de você. Sempreprevente.com.br 35 31 14 8800. Você quer mais um motivo para ter a internet da Poços.net? A Poços.net é a primeira rede de internet da cidade e está a seu lado há 23 anos. Poços.net, a provedora que tem poços até no nome. Você sabe o que fazemos? Fabricamos oportunidades. Seja para grandes momentos ou simples ocasiões. Oportunidades para emoções especiais e boas histórias. Para sorrir, amar, se divertir ou simplesmente relaxar. E fazemos tudo isso por você, pois você faz parte de nossa história. E nós fazemos parte da sua. Sinta a emoção de possuir um legítimo Trevisan. Há 64 anos proporcionando as melhores emoções. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Virou Notícia dessa quinta-feira. Agora, as informações do futebol com ele, Ailton Fonseca, que vai falar aí dos preparativos da Caldense para o confronto contra o Boa no próximo domingo aqui no Ronaldão e também o resultado dos estaduais de ontem à noite. Ailton Fonseca, é com você. Muito boa tarde a você, Rony Bispo, um abraço a todos os nossos amigos. Mais uma participação nossa aqui. Eu gostaria de destacar, inclusive, na abertura da minha participação, os jogos que aconteceram ontem pela Copa do Brasil, que vai movimentando aí aquelas equipes que têm destaque, mas que não buscaram vaga, não conseguiram vaga para competições sul-americanas. O Coruripe acabou empatando em casa com o Juventude. O Juventude está classificado. A gente lembra que o visitante joga por um empate e quem vencer passa para a fase seguinte. Então, o Juventude, com esse empate, acabou passando para a segunda fase. O Independente do Pará perdeu para o CRB de Alagoas em casa 3-2. CRB, portanto, passou para a fase seguinte. O Barbalha do Ceará perdeu em casa para o Operário do Paraná, do Paraná, pelo placar de 3-0. O Operário já está na outra fase. O Santo André, olha só, o Criciúma, que jogava pelo empate, time que tem um histórico mais positivo na história das competições, está melhor situado no ranking da Confederação, acabou perdendo de goleada lá em Santo André 4-1, e com isso o Criciúma acaba sendo eliminado, o Santo André está na outra fase. O 15 de Piracicaba, onde joga o lateral Jefferson Feijão, que foi lateral da Caldense, ganhou do Londrina por 1-0. O outro jogo entre Bahia de Feira e Luverdense, o Bahia de Feira eliminando o Luverdense por 3-1. É a mesma história ali do Criciúma, né? O Luverdense tem um histórico mais positivo em relação ao Bahia de Feira, mas acabou eliminado. E o América Mineiro passou para a fase seguinte, empatando com o Santos do Amapá em 1-1. O gol do América foi marcado pelo atacante Rodolfo. Então são esses alguns dos jogos aí da Copa do Brasil.
né, ainda temos aí, pela Copa do Brasil, os resultados do São Luís de Juí, empatando com o América em 0-0, o América de Natal passou para outra fase. Só lembrando que esse jogo teve a arbitragem de um Poço-Caldense, né? O Leonardo. O Vilenense acabou empatando, o Boa, que é o próximo adversário aí da Caldense no Campeonato Mineiro nesse próximo domingo, se classificou. Estava vencendo por 1-0, depois sofreu o empate. O Jefferson fez o gol do Boa, sofreu o empate do Ariel, mas conseguiu passar para a fase seguinte e, de certa forma, dá uma folga, né, dentro do Campeonato Mineiro, porque no dia 12, se não tivesse passado pelo Vilenense, teria que fazer um outro jogo e certamente ficaria no meio de algumas rodadas do Campeonato Mineiro. Então já vai descansar, porque já está classificado. O Operário empatou com Santa Cruz, lá no Mato Grosso, em 0-0. O Palmas do Tocantins perdeu em casa para o Paraná Clube 2-0. O River do Piauí passou pelo Bahia por 1-0. O Aquidauanense, lá em Aquidauana, no sul do Mato Grosso do Sul, acabou perdendo do ABC de Natal por 1-0. O Caxias empatou com o Botafogo em 1-1. O gol do Botafogo foi marcado pelo Pedro Raul. E o Fast Clube perdeu em casa para o Goiás. O Goiás também está na outra fase do campeonato. Copa do Brasil, então você conferiu aí os principais, aliás, os resultados da Copa do Brasil desta rodada. E nós vamos falar também aqui da Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que ontem teve prosseguimento. Você vai acompanhar conosco aí os principais, aliás, os jogos que aconteceram ontem. Lá em Montevidéu, o Fênix do Uruguai bateu o El Nacional do Equador pelo placar de 1-0. O Mineiros de Guajana, da Venezuela, perdeu em casa para o Sportivo Luquenho do Paraguai por 3-2. O Vasco da Gama acabou ganhando pelo placar de 1-0. Então o Vasco da Gama conseguindo aí esse resultado importante, né? Porque de alguma forma ele vai jogar com um pouco mais de tranquilidade no jogo da volta. E eu lembro inclusive que esse gol do Vasco da Gama, se não me falha a memória, é um estreante, né, que fez o gol, é o Cano, que está reforçando a equipe do Vasco. E o Atlético Nacional da Colômbia ganhou do Huracán da Argentina por 3-0. Hoje nós teremos o jogo Blooming da Bolívia e o Emelec do Equador, 7h15 da noite. 9h30, Unión da Argentina jogando contra o Atlético Mineiro. O Atlético, portanto, fazendo o primeiro jogo aí fora de casa. E se tiver um bom resultado lá, pode administrar o jogo da volta. E o Milionários da Colômbia vai enfrentar o Always Real, né? Always Real da Bolívia. Nunca tinha ouvido falar desse time, porque a Sul-Americana apresenta algumas surpresas, realmente, algumas equipes que participam pela primeira vez da competição e certamente é uma nova equipe aí que está na Copa Sul-Americana. Falando agora da Copa Libertadores da América, a Libertadores também ontem com a participação do Corinthians, inclusive, que acabou lamentavelmente perdendo, mas claro que o Corinthians, mesmo perdendo, ele tem condição de reverter essa situação, primeiro porque tem mais time, né? Segundo porque o 1-0 não é um placar assim que faça muita diferença. O Universitário do Peru empatou com o Cerro Porteño em 1-1. O Cerro Largo do Uruguai empatou com o Palestino em 1-1. Como eu falei, o Guarani do Paraguai venceu o Corinthians pelo placar de 1-0 e o The Strongest da Bolívia acabou vencendo o Atlético Tucumã da Argentina por 2-0. Como eu falei do Corinthians, o Corinthians tem muita chance de reverter. Tem mais time, jogou melhor ontem, inclusive, sofreu um gol. E aí, vamos voltar à tela aí, para a gente só analisar aí que vai ter no jogo do Barcelona, né? Esse jogo será hoje, 9h30 da noite, diante do Sport Cristal. Então, só para complementar aí, o Corinthians tem muita chance de buscar o resultado da volta dia 12, fora de casa, lá em Assunção, no Paraguai. Tem mais time que o Guarani, não tem dúvida. Aí o gol do Guarani, né? Um aproveitamento aí, uma bobeira, na verdade, da zaga corintiana. O Morel acabou fazendo o único gol do jogo para a vibração, né, da torcida lá no Defensores del Chaco,
lá em Assunção, no Paraguai. Aliás, eu tive a oportunidade de assistir um jogo nesse estádio, o jogo da Copa de 78, na eliminatória, né? Em 77, o Brasil ganhou de 1-0. Eu estava lá, um estádio histórico em Assunção, no Paraguai. E falando agora da Caldense, aliás, antes da Caldense, lembrar que hoje tem Copa, tem o torneio pré-olímpico, né? O torneio pré-olímpico com o Brasil enfrentando o Uruguai às 8 da noite e depois a Argentina pegando a Colômbia. A Argentina venceu o primeiro jogo, está numa situação boa, venceu o Uruguai. Brasil e Colômbia empataram, estão na segunda posição. Então é importante que o Brasil conquiste uma vitória hoje diante do Uruguai e talvez torcendo aí por um empate na Argentina, até uma vitória da Colômbia. Mas tem muito jogo ainda, apenas a segunda rodada do quadrangular final do torneio pré-olímpico. 2 vagas serão definidas aí para a Olimpíada. Então é importante que o Brasil, que é o último campeão olímpico, ele consiga realmente passar por essa fase e buscar novas alternativas. Eu queria falar também da Caldense. A Caldense que na manhã de hoje fez um trabalho coletivo lá no Ronaldão. Esse treinamento, ele seria no CT, mas a Caldense fez uma inversão. Ela colocou o treino de hoje no Ronaldão, seria no CT, e o treino de sábado, que seria no Ronaldão, ela passou para o CT. Porque tem muita chuva nesse período e na véspera do jogo do Boa, ela evitou trabalhar no Ronaldão. Então o treino de hoje pela manhã foi no Ronaldão e o treino de sábado será no CT. Domingo, 10h30 da manhã, o jogo diante do Boa de Varginha. Nós estamos vendo imagens do jogo Caldense e Vila Nova. A expectativa do torcedor é que a Caldense consiga repetir o que fez nos 2 jogos que realizou até agora dentro de casa, com vitórias diante do Uberlândia e do Vila Nova, e possa realmente consolidar o 10º ponto na competição, que praticamente define a permanência da Caldense na primeira divisão para o ano que vem. É claro que é um jogo difícil, o Boa tem uma equipe muito bem montada, tanto é verdade que empatou ontem lá em Vilhena contra o Vilhenense pela Copa do Brasil, vem na tentativa de vencer a Caldense, e é claro que será um jogo dos mais importantes, um jogo dos mais complicados para a Caldense no atual Campeonato Mineiro. A Caldense, que tinha alguns problemas de lesão, até amanhã, no máximo até sábado pela manhã, a gente já vai definir, o técnico vai definir se esses jogadores terão ou não condição de entrar jogando diante do Boa Esporte. Os ingressos, nós já dissemos aqui, estão à venda na Caldense, hoje inclusive. Agora no período da tarde você pode adquiri-los lá na sede do clube até às 6 da noite. Amanhã, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 da noite também. Lembrando que no sábado só até a 1 da tarde, das 8 à 1. E no domingo, no dia do jogo, a partir de 8h30 da manhã nas bilheterias do Ronaldão. Lembrando que a torcida do Boa vai ficar na arquibancada descoberta, a torcida da Caldense na arquibancada coberta. Os ingressos terão o mesmo preço, R$ 20 a inteira, R$ 10 meia entrada. Quem paga meia? Pessoas acima de 60 anos, estudantes, desde que comprove no ato da compra e no acesso ao campo, ao estádio, que realmente tem a carteirinha e está em vigência, e crianças até 12 anos não pagam, entrada gratuita. E é claro que a torcida, a Caldense, está esperando casa cheia, mais de 2.000 pagantes, é a expectativa da Caldense. O sócio-torcedor não paga, o sócio-torcedor já pagou a contribuição comprando o título de sócio-torcedor, que dá direito a assistir todos os jogos pelo Campeonato Mineiro no Ronaldão e todos os jogos do Brasileiro da Série D no Ronaldão. Então você que é sócio-torcedor, aproveite que terá uma promoção. Uma casa comercial da cidade vai fazer uma promoção nas proximidades do Ronaldão para você que tem o título de sócio-torcedor. Um grande abraço a você, Rony Bispo, um abraço a todos os nossos amigos. Nós voltaremos amanhã com muito mais informações sobre o esporte nacional e principalmente local. Tá certo, muito bem. Obrigado, Ailton aí. Leva um guarda-chuva, tá? Para você que acompanha aí diariamente
os treinos da Caldense. Hoje, como você disse, no Ronaldão, justamente por conta da chuva. E amanhã você volta aí com mais informações, como que foi esse treino aí da Caldense nos preparativos para esse clássico regional. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta com mais notícias de Poços de Caldas e região aqui no Virou Notícia pela Virando TV, e também você continua acompanhando as notícias no nosso portal, o postoscom.com, e no nosso Facebook, tá ok? Muito obrigado pela atenção e audiência. Um grande abraço para você. Aproveite bem a sua quarta-feira e amanhã a gente se vê. Até lá!